Cita convivência harmônica entre poderes apesar de críticas da oposição. Aí, vou pegar só essa frase. Convivência harmônica. O que eu vou explicar para vocês? Olha isso aqui, que bonitinho. Isso aqui, embora seja um exemplo de um motor de 3 cilindros, isso aqui é a melhor analogia que eu já vi para democracia. Porra, palhaço. Isso aí é um motor, cara. Olha, vocês vão entender. Cara, sim. O desenho original da democracia, o que funciona, é uma eterna tensão entre os poderes. Então, vai ter momentos em que o legislativo vai estar acima do judiciário, depois o judiciário do executivo, o executivo do legislativo, e o jogo segue, porque essa tensão natural e essa tensão sadia entre os poderes significam que ninguém está acima de ninguém. Então, há momentos em que um vai preceder o outro, né? Há momentos em que um vai estar acima do outro, mas isso vai em cima de um equilíbrio. Ou seja, você tem aquela barra azul ali embaixo, que é chamado virabrequim. Essa barra é o trilho da democracia de verdade, que é, enquanto os poderes estão o tempo inteiro naquela tensão, né, o legislativo cria uma lei, o judiciário vai aplicar, o executivo vai regular, vai olhar, o legislativo toma conta do legislativo, o legislativo toma conta do executivo, o judiciário toma conta do outro, aí tem uma hora que o executivo consegue liberar uma verba para o judiciário, ajuda, aí o legislativo vai fiscalizar o executivo, cria uma nova lei para o judiciário aplicar, e isso é natural, é super natural essa tensão, e ela tem que existir para ficar sadia. Então são esses movimentos de pesos e contrapesos que fazem o virabrequim andar, que fazem o motor girar, que fazem a roda girar e o carro do Brasil vai para frente. Quando você está em harmonia, que não tem tensão, significa que o motor está parado. Quando esse motor está parado, completamente parado, significa que o país não está avançando. Está avançando os planos dos pistões. Eles estão ali arquitetando coisas para eles. E o grande erro do Brasil, em todas as suas 6 últimas constituições, o Brasil teve 7, o grande erro do Brasil foi tirar das constituições o óleo que lubrificava esse motor. O Raimundo Faoro, um dos fundadores lá do PT, falou muito bem. Ele falou, cara, a função do poder moderador era absorver o atrito entre esses poderes. Nas 6 últimas constituições brasileiras, o nosso motor não tem óleo. Você não tem um outro poder que regule a temperatura e absorva isso. Tal como um pai faz. Você imagina que você é um pai, tem um restaurante, tem 3 filhos teus trabalhando no restaurante. Um é cozinheiro, outro é caixa, o outro organiza a gestão. Vai ter atrito entre os 3. E quem é que regula isso? É o pai. Se os 3 não se entendem e o pai morre, o restaurante fecha. Então, esse óleo se chamava poder moderador, que o STF se atribui. Várias vezes já falou que ele é o poder moderador. E não é, porque ele é um dos pistões. Ele não pode moderar o resto do motor. Se você tiver um pistão sobressaindo sobre os outros, esse motor vibra, começa a vibrar, e as peças vão quebrando, o motor racha. E é o que a gente está vendo. O motor do Brasil está rachando. Mas se ele rachar, ele vai ser o 8º motor que racha. Você compraria um carro que fez motor 8 vezes? Que o motor pifou 8 vezes? Que você teve que fazer motor 8 vezes? Não. Ou seja, as nossas constituições, desde a origem, são escritas para fundir, para fracassar. Porque as regras que são escritas ali não são feitas para serem democráticas. Elas são feitas para dar privilégios. Então, quando você privilegia partes do motor, ao invés de privilegiar que aquele carro ande, aquele motor vai quebrar. E é o que aconteceu no Brasil. Todas as constituições surgiram a partir de rupturas. Quando o Ives Gandra fala, nossa melhor constituição foi de 1824 do Império, porque ela foi toda desenhada para o carro andar. Tinha até óleo no motor. E andou. Foi a Constituição nossa que durou mais tempo. Se você fala, pô, nós tivemos vários projetos de motor. Teve um que durou 80 anos. E os outros rodam em média 21 anos. Você fala, cara, esse projeto foi 4 vezes melhor.
mas ele tinha o óleo do motor. Você tem outros países, como a Inglaterra, que o poder é dividido em 6 partes. São 6 pistões. Posso explicar numa outra oportunidade. Mas a nossa Constituição, do jeito que ela é feita, ela já quebrou. As peças estão pulando no motor. A gente está vendo ela a cada dia fracassando. O nosso motor está emperrado do Brasil. Tem um pistão que está fazendo tudo desbalancear. E agora um elemento lá desse pistão está dizendo que o motor está funcionando bem porque todos os cilindros estão parados. Você acha que esse carro está andando? Não está andando. O motor está fervendo. E a gente que está conversando aqui, a gente sabe que vai ter ruptura. É isso aí. Aqui tá o melhor exemplo que você vai ter na internet, explicação não só do que é uma democracia, como ela deve funcionar, com essa tensão entre os poderes natural. Podem procurar um vídeo aí do juiz Scalia, já faleceu, da Suprema Corte Americana, que ele explica isso também. Mesma coisa. Então, vamos ficar por aqui. Obrigado pela companhia de todos. Obrigado. O Alexandre tá me cobrando uma aula do Império da Bucha. Eu tenho que fazer daqui a pouco, porque o Kim Pai tá insistindo com esse negócio da bucha. Eu tô achando que ele tá se excedendo ali, que não é tudo que ele fala. Paula Keber fala, analogia sensacional, Ladino. Pode fazer o corte e compartilhar à vontade. Pode mandar para todo mundo. Aqui tá super bem explicado, simples, de como tá tudo errado e o que a gente precisa fazer. A gente precisa da nova Constituição. Um novo modelo de Brasil inteiro. Já tá escrita. Tá disponível para você comprar. Entra na Amazon e procura A Libertadora. É a Constituição desenhada aí pelo Luiz Felipe de Orleans e Bragança e um grupo de especialistas, porque as melhores constituições do planeta foram escritas por especialistas. Mais população, um médico, um engenheiro, um professor, um matemático, gente comum, que vai lá e cria algo comum. Quando você bota um monte de jurista, sai um monte de juridiquês. Se você bota um monte de parlamentar, sai um monte de interesses. Dá uma merda. Como saíram todas. Todas as constituições nossas foram escritas por parlamentos constituintes, só sai merda. A de 1824 tentaram. Quando o Pedrão chegou lá e olhou o conteúdo, falou, cara, tem um monte de favorecimento aqui. O Brasil não precisa disso. E outra coisa, vocês estão votando os artigos de uma maneira tão lenta, ia levar 5 ou 7 anos para aprovar a Constituição. Artigo, aí fechou, tirou aquilo do parlamento, o pessoal fala que foi o golpe. Não, ele sentou na Quinta da Boa Vista, chamou o Chalaça, amigo dele, chamou o jurista, chamou um desembargador, chamou um cara lá, um outro, juntou todo mundo numa mesa. Em 15 dias eles escreveram a Constituição, eles pegaram a Suíça, pegaram a americana, pegaram a francesa, pegaram daqui, pegaram da Bélgica, foram olhando o que tinha de bom, o que tinha de interessante, fizeram um Frankenstein e saiu a nossa de 1824. Quando ele foi embora para Portugal, chegou lá e conseguiu derrotar o irmão e trouxe liberdade de novo para o país, tirou a ditadura do irmão, ele entregou uma Constituição portuguesa em 3 dias. Fenômeno, cara. E foi a Constituição mais longeva de Portugal. Mesma coisa daqui. Então, gente, obrigado. Vou me preparar aqui para entrar pro F5 daqui a pouquinho. Visitem ontem o Pingo de Liberdade com o Fernão Lara Mesquita. O Gerson não pôde participar. O Paulo Figueiredo aparece lá de vez em quando. Fiz com o Fernão, maneira mais leve, descontraída, a gente falando sobre vários assuntos. Na quarta-feira, fiz no canal do Fernão também entrevista com o Alexandre Magno, falando do CONAI, falando de vários problemas ligados à educação, porque o Alexandre Magno é um brasileiro que viaja o mundo, está na Bélgica agora lá, dando palestra sobre homeschooling. É um cara que é especializado no direito das famílias, no que tange a educação. Muito boa entrevista. E o Alexandre deixa lá um grupo de Telegram, para quem tem filhos aí, tem dúvidas sobre esse ponto, tem um grupo de Telegram que ele responde as dúvidas todas lá. Fantástico grupo, né? Alguns milhares de pessoas lá participando, tá? Então, gente, obrigado aí mais uma vez. Até amanhã. O Palhaço vai ver se volta por volta aí das 10 horas, um pouquinho